Função polinomial do primeiro grau. Relembrando o que nós começamos a ver na última aula, hoje vamos aprofundar um pouquinho, né? Então você deve lembrar que uma função polinomial do primeiro grau tem essa cara aqui, não é isso? F de x igual a ax mais b. Do primeiro grau, né, tem o x elevado a 1, não é isso? E quem são esses a quem são esse a e b aqui, né? São números, não é isso? São números. E nós vimos também que a gente costuma chamar esse f de x aqui de y. Então vamos ter isso aqui, y igual a x mais b. Nós também vimos na última aula, através de um exemplo, que o gráfico dessa função aqui é sempre uma reta, não é isso? É sempre uma reta que nós desenhamos aonde? Desenhamos no plano cartesiano xy. Tudo bem, gente? Então, repara só, função é uma coisa muito importante na matemática porque ela é aplicada em praticamente todas as áreas do conhecimento. Então, o que é uma função, gente? Uma função, ela estabelece, né, uma relação entre duas variáveis, entre duas letras, x e y. Então, a gente vai estudar essa variação, essa relação entre x e y através do gráfico, não é isso? Então, nós vimos, né, que o eixo y é x igual a zero, não é isso? E o eixo x é o y igual a zero. Então, como o gráfico dessa função aqui é uma reta, e para a gente desenhar uma reta, a gente só precisa de dois pontos, então nós combinamos o seguinte, que vamos pegar um desses pontos em cima do eixo y, não é isso? E pegar o segundo ponto em cima do eixo x, então depois é só ligar esses pontos, né? Que vamos ter uma reta. Repara só, uma reta ela pode ser assim, não é isso? Ela pode ser assim, 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 ou também assim, não é isso? Então vamos estudar como é a reta. E, gente, esses números A e B, eles recebem nomes, tá bom? Nomes. O B, ele é chamado de coeficiente linear da reta. E o A é chamado de coeficiente angular da reta. Então, está aqui, ó. O B é chamado de coeficiente linear da reta e A é chamado de coeficiente angular da reta, tá bom? Então, ó, qual é que vai ser sempre o ponto que está no eixo Y, gente? Ó? Lembra, é só a gente fazer o x igual a zero nessa relação aqui, né? Nessa igualdade. Só que se o x for zero, quanto é que vale A vezes zero? Dá zero, né? Dá zero. Então, se o x for zero, o y vai ser quem? B. Então, gente, o B ele sempre vai estar tocando no eixo Y. Então, qual é o ponto na reta que toca no eixo Y? O B. Sempre é o B, tá bom? Ah, professor, então o ponto da reta que vai tocar no eixo X vai ser o A? Não, não é isso, tá bom? Não é isso. Lembra que para achar que o ponto que toca no eixo X, temos que fazer Y igual a zero. Fazer Y igual a zero é a mesma coisa que Y é isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a zero, não é isso? Então, temos que resolver essa equação do primeiro grau. Tudo bem, gente? Então, repara só, função polinomial do primeiro grau tem tudo a ver, né, isso, com uma equação do primeiro grau. É por isso que a gente estuda bastante essas equações do primeiro grau. Vamos, então, agora entender o que é esse coeficiente angular aqui, o A. Gente, o A ele vai dar para a gente a inclinação da reta, o quanto a reta está inclinada. Então, por exemplo, quanto maior for o A, mais ela vai estar inclinada. E quanto menor for o A, ela vai estar menos inclinada. Tá bom, gente? Vamos então ver alguns exemplos sobre isso. Para essa função aqui, ó, f igual a 3x menos 6, nós vamos querer desenhar o gráfico dela, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que o f de x é o y, né? Então vai ficar y igual a 3x menos 6, não é isso? Vamos aqui fazer um exercício para identificar quem é o A e quem é o B. O A, gente, é 3, não é isso? E o B é menos 6. Então vamos lá. Ó. O A é 3 e o B é menos 6. O que isso dá de informação para a gente? Nós não vimos que aonde a reta toca no eixo Y é no valor de B? Não vimos isso? E quem é o B aqui? O B é menos 6. Então eu já posso marcar aqui, ó, no eixo Y, menos 6.
Eu sei que a reta vai com certeza passar por esse ponto, não é isso? Agora eu preciso saber por onde que ela vai passar aqui no eixo x, não é isso? Só que para eu saber isso, é só resolver, lembra, uma equação de primeiro grau, que nós sabemos resolver já. Y igual a zero, né? Aqui y igual a zero. Y é isso aqui? Então isso aqui tem que ser o quê? Igual a zero, não é isso? Vamos então resolver essa equação. Vai ficar o quê? 3x, não é isso? Igual a 6. Só passei o 6 para o outro lado. Se eu passar agora o 3 dividindo com 6, eu vou ter que x é igual a 2. Então, gente, a reta vai passar no eixo x aonde? Aqui no ponto 2. Eu vou marcar aqui. Então, ó, eu vim aqui e marquei o ponto 2, tá vendo? Ah, professor, então qual é que vai ser a reta? A reta, gente, vai passar por esses pontos. É só ligar eles aqui assim, ó. Essa vai ser a nossa reta. Eu vou traçar ela agora. É bom sempre ter uma régua para fazer os gráficos da função. Então, gente, está aqui, ó. Esse é o gráfico da nossa função f que nós queremos fazer. Tudo bem? Então, repara só, o a é 3, tá vendo? Então, a reta está bastante inclinada, tá vendo? Bastante inclinada. Com certeza, se o a fosse menor, ela seria menos inclinada. Tudo bem, gente? E o que esse a significa, gente? Ele significa mais ou menos assim, ó. A cada passo que eu ando no eixo x, eu vou subir a quantidade no eixo y, o valor de a. Então, por exemplo, ó, se eu andar aqui uma vez no eixo x, eu vou cair no 3, né? Estou no 2, vou andar uma vez, cair no 3. Eu vou subir 3 no eixo y. Então, 1, 2, 3. Então, com certeza, o valor 3... Aqui, ó. Se eu andar uma vez no eixo x, vou cair no 3. E eu vou parar 3 acima, não é isso? Porque o a é 3. Então, eu vou parar, ó. 1, 2, 3. Vamos botar assim. Então, eu vou parar aqui no 3, no eixo y. Por quê? Eu estava no 0 e subi 3. É isso porque o a é 3. Vamos ver se isso é verdade, ó. Se eu botar o x igual a 3, 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 6 dá 3, tá certo? Então, o a significa isso. Anda uma vez no x, sobe 3 no y. Anda uma vez no x, sobe 3 no y. Tá bom, gente? Vamos agora para outro gráfico de função que é super importante a gente estudar, não é isso? Que é esse aqui. Tá bom? Ó. F de x igual a menos x mais 4. Tá bom? Menos x mais 4. Vamos lá então, gente. Fazendo a mesma coisa de antes, né? O f de x é quem? É o y, não é isso? É o y. Então, o y é igual a menos x mais 4, tá bom? Vamos fazer aquele nosso exercício, né? Identificar quem é o a e quem é o b. Cuidado para não errar. É muito parecido com como é que a gente fazia para achar o a e o b de uma equação do segundo grau. Ó. O a é quem? O a é menos 1, não é isso? O a é menos 1. E quem é o b? O b, gente, o b é 4, né? O b é 4. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte. Aonde que a reta vai passar no eixo y? É sempre no b. Então, aqui o b é 4, tá bom? Cuidado. Aqui em cima, o b era menos 6. Então, bate ela no menos 6. Aqui embaixo, como o b é 4, vai bater aqui em cima no 4. Vou marcar, então, logo esse ponto no meu gráfico. Então, ó, já vim aqui e marquei o meu b no meu eixo y, né? Porque eu sei que o eixo y é o x igual a 0, então vai bater no 4. E quem eu vou marcar no eixo x, gente? É só a gente resolver essa equação aqui, né? Do primeiro grau. Como sempre, não é isso? Porque o eixo x é o y igual a 0. E isso aqui é o próprio y, né? Então, vou fazer como? Vai ficar menos x, não é isso? Vou passar o 4 para o outro lado, negativo, né? Menos x igual a menos 4. Tem que multiplicar por menos 1. Vai ficar, então, x igual a 4, não é isso? Então, eu vou aqui no meu eixo y, no meu eixo x, e vou marcar o valor 4. Marquei aqui, então, gente, o valor 4. Vai bater no eixo x lá, no x igual a 4, tá bom? O que eu faço agora, gente? Eu tenho que ligar esses dois pontos, não é isso? Ligar esses dois pontos através de uma reta. Vamos lá, então. Então, eu liguei, tá vendo? E fica desse modo. Então, esse aqui é o gráfico da minha função f. E repara naquilo que eu falei, né? O a, tá vendo só? Olha só como é que essa reta aqui, gente. O a é menos 1, né? Menos 1. Vamos botar assim, vamos tirar o sinal. Vamos botar que o a é 1, tá bom? Repara que essa reta aqui não tá tão inclinada. Olha só quanto essa aqui tá bem mais inclinada, né? Essa inclinação que eu falo é aqui no eixo x, tá vendo? O eixo x com a reta, tá vendo? Como aqui em cima o a era 3,
Então a reta está muito inclinada, vendo? Muito inclinada. O ângulo que ela faz aqui com o eixo x é maior. Agora, como aqui a reta, né? O coeficiente é 1, né? Isso é menos 1, não é tão grande assim, né? Então, ó, ela, ela não fica tão inclinada quanto antes, tá vendo? Não fica tão inclinada quanto antes. Repara só uma coisa, gente. Nesse caso aqui, a reta veio desse tipo, tá vendo? Desse tipo aqui, tá vendo assim? Assim. E nesse caso aqui, a reta veio o contrário. A reta, ela já veio desse tipo assim, tá vendo? Assim. Será que isso tem alguma coisa a ver, gente? Tem. Tem sim. E qual é essa coisa que tem a ver? É o A, tá vendo? Aqui, o A é positivo. Então, sempre que o A for positivo, a reta, ela vai ter esse aspecto aqui assim, tá vendo? Ela vai estar sempre nessa direção aqui assim, ó. Tá bom? Sempre pra cá. Tá vendo? Igual essa aqui tá. Só que essa aqui tá bem mais inclinada, tá vendo? Assim. E sempre que o A for negativo, gente, tá vendo que negativo, né, A menos 1, então a reta ela sempre vai estar assim, ó. Tá bom? Talvez não tão inclinada, né? Assim, não é isso. Ela vai estar sempre nessa direção. O que que isso significa para a gente? O que que isso significa para a gente, gente? Que, olha só, quando o A é positivo, repara uma coisa, ó. Quando eu aumento o meu eixo x, tá vendo? Aumento o meu eixo x, ó. Eu dou no 2. Vou pro 3, eu aumento o meu eixo y. Se eu aumentar meu eixo x, ó, eu vou aumentar meu eixo y. Então significa que a função é crescente. O A positivo indica que a função é crescente. Então eu vou escrever isso aqui. Então, ó, com o meu A positivo, gente, a função é crescente. E com o meu A negativo, a função é decrescente. Ah, professor, então eu vou ter que gravar isso, eu vou ter que gravar se for positivo vai ser assim, e se for assim também indica que o A é positivo. Eu vou ter que gravar que se for negativo, né, negativo, a função vai ser assim, e que se for assim vai ser negativo. Não precisa gravar, não precisa gravar. Vou mostrar um macete para vocês muito legal. O que que significa crescente, gente? Crescente. Que quando eu cresço no x, eu também cresço no y. Isso que acontece, ó. Se eu andar para cá, né? Crescer para o x é andar para a direita. No x, andei para cá, o y cresceu, tá vendo? Andei para cá, o y cresceu. Agora, o que que é decrescente? Ó, quando eu ando no x, a função diminui, o y diminui, ele decresce, ó. O x cresce, ó, tá no zero. Tá no zero. Cresci, vim pro 1, tá vendo? O x tá aqui. Bateu aqui, ó. Beleza, agora eu vou pro 2. Se eu for pro 2, ó, bateu menor, tá vendo? Já tá aqui. Tá decrescendo. Se eu for pro 3, e decresceu mais ainda. Se eu for pro 4, bateu no próprio zero lá no eixo x, lá no eixo y. Se eu for pro 5, ó, já ficou negativo, tá vendo? Então tá decrescendo. Como é que eu posso identificar isso, gente? Através de um bonequinho, gente. Se você sempre botar um bonequinho, mas olha só, o bonequinho você tem sempre que botar no canto mais esquerdo do eixo x, tá vendo? Lá na função, em cima dela. Então aqui, ó. Se eu botar um bonequinho aqui, ele tá, ó, descendo, não tá descendo? Então isso indica o quê? Que o A é negativo, né? E que a função é decrescente. Agora, se eu botar um bonequinho, lembra? O bonequinho é sempre no canto mais esquerdo do eixo x, tá vendo? E lá em cima da função, ó. Aqui. Se eu botar um bonequinho aqui no eixo, na função aqui, ele vai estar subindo, não é isso? Subindo. Então, sempre que o bonequinho subir, a função é crescente, o A é positivo. E sempre que o bonequinho descer, a função é decrescente e o A é negativo. Eu queria que agora a gente trabalhasse em cima da construção desse gráfico aqui, tá vendo? F de x igual a menos 2x. Porque esse gráfico, gente, é um pouco diferente dos outros, tá bom? Vamos lá então, gente. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Nós já falamos isso, é muito importante frisar isso, é marcar logo o mais fácil para marcar, que é no eixo y, né? Que é quando o x é igual a zero, que é o nosso b, não é isso? Mas olha só para essa função aqui. Vamos fazer aquele exercício de sempre, né? Quem é o nosso a, gente? O nosso a é o nosso menos 2, não é isso? Nosso querido menos 2. Então, olha só. Opa. A tá negativo? A tá negativo? Sim, né? Menos 2. Então, significa o quê? Que a função é o quê? É decrescente, não é isso? A função, ela decrescente. Muito bem, então a gente já sabe o quê?
que essa reta ela vai estar para cá assim, não é isso? Decrescendo, né? Decrescendo. Quando eu desenhar, o bonequinho vai ter que estar descendo. Então, se eu desenhar o gráfico aqui e o bonequinho estiver subindo, quer dizer que eu errei, né? Errei. Porque se o A é negativo, ela é decrescente, o bonequinho tem que descer. Decrescente, desce. Tá bom? Decrescente, desce. E crescente, sobe, né? O bonequinho sobe. Beleza, o nosso A é menos 2. Ótimo. Mas quem é o nosso B, gente? Muitos falam ninguém. Gente, cuidado. O nosso B, ele sempre tem, a função sempre tem o A e B. O nosso B aqui é quem, gente? É o nosso zero, gente, ó. O nosso B é zero. O nosso B é zero. Tá bom, professor. E daí que o nosso B é zero? O que que isso significa para mim? Isso significa, gente, que a função vai bater aqui no eixo x, no eixo y, né? No eixo y, lá aonde? Lá no zero. Então a função vai passar por aqui, ó. Tá bom? Porque aqui é o zero do eixo y, tudo bem? E também do eixo x, né? Lembra, o zero é igual para os dois. Então aqui é o zero do eixo y. Então a função bate no zero. Então agora a nossa missão, né? Então já achamos um ponto. A nossa missão agora é qual? É achar um ponto no eixo x. Só que aí, para essas funções, que o b é zero, vamos ter um grande problema. Por quê? Porque para achar um ponto no eixo x, o que nós fazíamos? A gente igualava, né? Isso aqui é zero, né? Igualava isso aqui é zero. Então vai ficar como? Vai ficar menos 2x igual a zero. Não é isso? Tenho que fazer o menos aqui. Então vai ficar o quê? 2x igual a zero. Se eu passar o 2 dividindo, vai ficar x igual a zero sobre 2, que dá quem? X igual a zero. Então, a função bate no eixo x também no zero, ou seja, também aqui. Então estamos com problemas, né? Porque não temos dois pontos, nós só temos um ponto. Para traçar uma reta, nós temos que ter dois pontos. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Para essas funções, né, que o b é zero, a gente tem o seguinte, não dá para fazer o gráfico por aquela técnica. Por quê? Porque a função vai bater no zero tanto no eixo y, porque o b é zero, e tanto no eixo x, porque quando eu fizer isso aqui igual a zero, menos 2 vezes quem para dar zero? Só pode ser zero, né? Então o x é zero. Então eu tenho que usar outra técnica, mas não é nada demais, não é nada demais. A gente pode sempre pensar assim, ó. Ah, vai bater no eixo y lá no zero, né? Beleza. E qual vai ser o outro lugar que ela vai bater? Você joga pontos. Você joga pontos. Por exemplo, se o x, não é isso? Se o x for 1, não é isso? Se o x for 1, quem vai ser o y? Ó, o y é quem, gente? O y é menos 2x, não é isso? Y é menos 2x. Se o x for 1, quem vai ser o y? Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então eu tenho que marcar isso aqui, ó. Se o x for 1, tá vendo? O y vai ser, ó, menos 1, menos 2. Vai ser menos 2. Então o outro ponto que a reta passa além do zero é esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Então eu preciso que agora ligar o meu gráfico para saber que ligar os meus pontos para saber quem é o gráfico. Vou ligar quais pontos? Vou ligar o zero, né? E vou ligar o x1 y-2, que é esse aqui, tá vendo? Então eu vou ligar esses dois pontos. Aí vai me obter a reta. Então é até mais fácil, né? Porque você não precisa resolver a equação nesse caso aqui. Você sabe que vai passar no B, que é zero, lá no eixo y, e qualquer outro ponto você joga. Ah, professor, mas se eu quisesse jogar outro ponto, joga outro ponto, ó. Se o x for menos 1, menos 1, menos 1 vezes menos 2, dá 2, né? Então vai bater no menos 1, 2. Então é só você ligar, vai dar a mesma reta, tá bom? Independente do ponto que você escolher. Então eu vou ligar aqui para obter o nosso gráfico. Está aqui então, gente. Esse é o gráfico da nossa função f, tá bom? Gente, uma coisa muito importante, né, para a gente pensar, né? Repara só nos outros gráficos que nós obtemos antes, tá vendo? Esses aqui, tá vendo? O gráfico passava pelo zero? Não passar pelo zero. O gráfico passar pelo zero? Não passar pelo zero. Esse gráfico aqui, né, que nós acabamos de fazer, ele passa pelo zero? Passa pelo zero. Então, gente, sempre que o B for zero, gente, aqui nesse caso o B é zero, né?
ela vai passar pelo plano cartesiano lá no zero, tá bom? Então essa função é uma função especial, porque ela passa pelo zero. Todas as outras, que o b não é zero, ela não vai passar pelo zero. Então essa função, a gente dá um nome para ela de função linear, tá bom? Função linear, porque ela passa pelo zero. Então é por isso que o nome do b é coeficiente linear, não é isso? Por quê? O b, ele mais ou menos mede o quanto que a função não passa pelo zero. Por exemplo, se o b for 100, a gente pode pensar assim, entendeu? O b, ele mede o quanto que a função não passa, tá longe do zero aqui no eixo y. Se o b for 100, a função vai passar lá no 100, né? Lá no 100, lá no alto. Então vai passar muito distante do zero, né? Então a função, ela é muito não linear, não é isso? Agora, quando a função é linear, né? Quando o b é zero, ela é linear, tá bom? Por isso que o b se chama coeficiente linear. Quando ele é zero, a função é linear. Quando ele não é zero, a função não é linear, tá bom? E o a, como nós já vimos, o a, ele mede o ângulo da reta com o eixo x, tá bom? O quanto a reta está inclinada, tá bom? Ou não. Então, ó, por exemplo, ele significa isso, ó, o a aqui é menos 2. O que significa o a, gente? Que quando eu ando 1 no eixo x, eu vou ter que subir ou descer, né, de acordo com o gráfico. Como isso aqui está para baixo, é decrescente, né? Eu vou descer, ó. Eu vou descer 2, tá vendo? Desci menos 2. É isso mesmo. Eu ando 1, eu desço menos 2, porque é menos, então eu desço. Tá bom? Aqui nesse caso. Então, ó, se eu andar 1 para cá, né? Tá vendo? Se eu andar 1 para cá, tá vendo? Andei 1 para cá, então eu vou ter que, seguindo aqui o gráfico, vou ter que subir 2, tá vendo? Subir 2. Tá vendo? É sempre de acordo com o gráfico, tá vendo? Como o gráfico para cá como o gráfico tá descendo, tá vendo? Tá descendo. Então para cá eu ando 1, eu desço 2. Ando 1, desço 2, tá vendo? É sempre assim. É tipo uma escada que forma. Agora aqui, eu ando 1 para cá, eu subo 2, porque o gráfico agora tá para cima. Ando mais 1 para cá, vou subir 2, tá vendo? Então é assim que funciona, gente. O A e o B para a gente interpretar eles, tá bom? Vamos ver agora mais exemplos de funções. Então, ó, essa função aqui, f de x igual a 4. De cara, a gente já pode pensar o seguinte, ué, cadê o x? Não tem x? Que isso? Então, a gente pode pensar assim, essa função, gente, ela não é uma função do primeiro grau, não é isso? Ela não é uma função polinomial do primeiro grau. Porque aqui, né, cadê o x? Não tem x, não é isso? Então, a gente sabe que o y é 4, não é isso? O y é 4. Mas mesmo assim, a gente vai querer marcar ela, gente, aqui nesse plano cartesiano, né? Vamos querer desenhar ela aqui no plano cartesiano. Então vamos lá. Me ajuda aí, por favor. Como é que a gente vai fazer isso, gente? Mesmo ela não sendo uma função do primeiro grau, a gente pode até imaginar que ela seja uma função do primeiro grau. Tá bom? A gente pode imaginar. Não é. A gente pode imaginar que seja. Se ela fosse uma função do primeiro grau, né? Quem seria o a? O a é zero, né? O a é zero, não é isso? Porque, lembra, uma função do primeiro grau, ela é como? Ela é fy igual a quem? Ax, não é isso? Mais b, não é isso? O a é zero, porque não tem x. Ou seja, o que significa que o a é zero, gente? Que a reta não vai estar inclinada. A inclinação vai ser zero. Entendeu? Ó, não vai estar nem assim, nem assim. Ela vai ser zero de inclinação. O que é uma reta zero de inclinação? É uma reta que não está inclinada, ela está retinha. Retinha igual ao eixo x, tá vendo? E quem aqui seria, então, o nosso b, não é isso? Já que o a é zero, quem seria o b? O b seria o 4, né? A gente pode imaginar assim, tá bom? Imaginar assim. Então, gente, aonde vai estar, então, aqui, né, o meu b? O meu b não é 4, então eu vou marcar aqui, né, no eixo y, o 4, né? Marquei. 4, tá vendo? Então, gente, ó, que reta é essa, gente? Que reta é essa, né? Que gráfico é esse, ó? O y é 4, né? O y é 4. E quem é o meu x? O meu x pode ser qualquer um. Pode ser 1, 2, 3, 4. Aqui ele não fala quem é x. O x é qualquer número, é todo mundo. Então, que tipo de gráfico é esse? É uma reta, olha só. Esse gráfico vai ser bem assim, ó. Vai ser exatamente assim, tá vendo? O que significa isso? Isso indica aquilo que eu falei antes, ó. O y é 4. E quem é o x? Qualquer um, ó. Se o x for esse aqui, vai bater lá no y4. Se o x for esse aqui, vai bater lá no y4, não é isso? Se o x for esse aqui, vai bater lá no y4. Se o x for esse aqui, vai bater lá no y4. Se o x for 0, vai bater lá no y4.
Então, gente, a gente pode pensar assim, lembra? Lembra disso. O eixo x é o quê? Lembra? Lá da definição inicial de função, não é isso? A gente tinha o a e o b, né? Vou até botar assim. O a é sempre o eixo x, tá vendo? E o b é sempre aqui o eixo y, tá bom? O domínio e o contradomínio. Então, ó, no eixo y eu só tenho um elemento, que é o 4, tá vendo? E no eixo x eu tenho todo mundo. Tenho o -1, o 0, o 1. E o que isso aqui está dizendo pra gente? Está dizendo, ó, que o -1 vai no 4, que o 1 vai no 4, não é isso? E que o 0 também vai no 4. Ou seja, todo mundo vai no 4. Então, gente, vamos lá. Vamos pensar aqui um pouquinho. Isso aqui é uma função? Sim, é uma função, não é isso? É uma função. Por quê? De todo mundo sai seta, né? Ó, de todo mundo sai seta. De todo mundo sai seta, não é isso? E sai uma seta só, não é isso? Então é uma função. Então isso aqui não é uma função do primeiro grau, não é isso? Mas é uma função, é uma função. E é chamada essa função, né, bem aqui no nome, né, reta horizontal, tá vendo? É uma reta horizontal, porque, por exemplo, se então eu não tiver mais o y igual a 4, se eu tiver, eu quero y igual a -2, como é que é isso? Eu venho aqui, marco -2 e vai ser uma reta. Tá bom? Não, quero y3. Então vem aqui no 3. Então vai ser essa reta aqui. Tá vendo? Então, o gráfico é sempre uma reta horizontal, não é isso? Horizontal. Por quê? O ângulo dela, né? O A é 0. Então o ângulo é 0. Então vai ser uma reta horizontal. E, não é isso? E é uma função sim. Então eu vou escrever isso aqui. Então eu botei aqui, ó. Sempre que a gente tiver y igual a 4, vai ser essa reta aqui. Y igual a -2, essa aqui. Y igual a 3, essa aqui. Então é uma função sim, tá bom? É uma função sim. E o seu gráfico é o que, gente? É uma reta horizontal, tá vendo? É reta horizontal. Agora vamos estudar, né, essa aqui. X igual a 3, tá bom? Como a gente reparou, né? A gente pode ter a mesma ideia de antes, ó. Y igual a -2, eu vou lá no y, marco -2, traço uma reta. Aqui é a mesma coisa. X igual a 3. O que eu vou fazer? Eu vou lá no x, não é isso? Vou marcar aqui o 3, tá bom? E vai ser uma reta, tá bom? Uma reta. Por quê, gente? Por quê? O que significa isso aqui? X igual a 3. Significa que o x tem que ser 3, tá bom? O x, tá bom? Ele tem que ser 3. Mas o y pode ser qualquer um. Como ele não fala que é y, pode ser qualquer um. Ou seja, todo mundo do y, é isso, tá indo aqui. Não tem nenhum problema. Todo mundo do y já está sendo pegado, né, sendo considerado nessa reta aqui. É igual aqui, y igual a -2. Y igual a -2, ele fala alguma coisa sobre o x? Não. Então, o x é todo mundo. Todo mundo. Para todo x, o y vai ser -2. Ó. Olha só, esse ponto aqui, não é isso? Por exemplo, aqui, esse ponto aqui e -2. Esse ponto aqui e -2. Esse ponto aqui e -2. A mesma coisa aqui para o x. Ó. O x tem que ser 3. E o y? Pode ser qualquer um. Ó, y aqui e o x, 3. 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 Tudo bem, gente? Y0, aqui no centro, né? E aqui o x é 3, tá bom? Então, é sempre assim. Mas se fosse, na verdade, agora, o x menos 1. Agora eu quero x menos 1. Ó, é mais fácil ainda. Eu vou lá no -1, não é isso? -1 e marco essa reta aí, ó. -1. -1. Ele fala quem é o y? Não. Então acabou. É isso aqui. É isso aqui. Tá bom, gente? Essa reta aqui. É uma reta que é paralela aqui, ó, ao eixo y. Agora, vamos analisar se isso aqui é uma função ou não. Vamos lá. Aqui, né, tá o nosso domínio, que é o eixo x. Tá vendo? E aqui tá o nosso contradomínio, né, que é o eixo y. No x, gente, no x só tem quem? Só tem o 3. Tá vendo? No x só tem 3. E no y? No y tem todo mundo, né? Tem o 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3. Então, eu vou botar aqui. Tem o 1, o 2, o 3, tá bom? E o 3, ó, ele tá indo aonde, ó? O 3 tá indo no 1. Tá, ó. O 3 tá indo no 1. O 3 tá indo no 2? Tá. O 3 tá indo no 2 também. Tá bom? O 3 tá indo no 3? Tá. O 3 também tá indo no 3, ó. Aqui em cima. O 3 tá indo no 3. Tá bom, gente? Então, isso aqui é uma função? Não. Isso aqui não é uma função. Por quê? Olha só. Do 3 tá saindo infinitas setas. Porque o 3 vai em todo mundo, ó.
o 3 vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai aqui, vai em todo mundo. E lembra que eu falei para verificar se uma reta, se um gráfico, né? Lembra lá da aula passada, se um gráfico é ou não é uma função, tem que fazer o quê? Tem que fazer uma reta, né? Uma reta vertical assim, não é isso? E tem que tocar o gráfico uma vez só. Por que que esse aqui é uma função? Se eu faço uma reta vertical aqui, ó, tá vendo? Vai tocar a reta y igual a 4 uma vez só, sempre, tá bom? Uma vez só, sempre. Agora, se eu faço uma reta vertical, gente, vertical aqui, olha só, vai tocar simplesmente em todo mundo. Vai tocar várias vezes, não é isso? Porque olha só, um gráfico assim, ó, eu faço uma reta aqui, tocou uma vez só, tá vendo? Tocou uma vez só. Agora, se o gráfico tá assim na vertical, eu faço uma reta, ó, tocou, 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 tocou todo mundo. Então, o que que isso significa pra gente? Significa que não é uma função, tá bom? Não é uma função, mas a gente pode desenhar isso aqui no plano cartesiano. E o nome que nós damos para isso aqui é reta vertical, tá vendo? Reta vertical, tá vendo? Então, é simples e fácil. Y igual a alguma coisa, chega no Y e traça. É uma reta horizontal e é uma função. Agora, ó, x igual a alguma coisa, igual a 2. Se fosse x igual a 2, vem aqui no 2, ó, e traça a reta. Tá vendo? Então, é uma reta o quê? É uma reta vertical e não é uma função. Então, ó, não é uma função, tá vendo? Não é uma função. E o seu gráfico é o quê? O seu gráfico é uma reta vertical. Tá bom, gente? Então, fiquem ligados aí sobre questões envolvendo gráfico de função, né? Isso que é super importante e sempre tá caindo nas provas, tá bom? Grande abraço, tudo de bom e bons estudos.